Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Maione Convida. Eu sou Maione, host desse podcast. Eu estou com um convidado tão especial para mim hoje. É uma pessoa que eu não sei se você conhece, mas ele é filho de seu Luiz Mário, de Dona Marilene e pai de Maria Eduarda. Eu estou aqui com meu amigo de longa data, por isso que ele é tão especial, Alan Barros. Eu tive que olhar o nome porque teve uma mudança de nome aqui. Seja muito bem-vindo, amigo. Para mim é uma honra receber você no Maione Convida, né? Um podcast que ele é feito para falar sobre empreendedorismo e fé. E aí, ao longo desse podcast, eu vou te fazer muitas perguntas e você fique à vontade para a gente conversar, porque eu sei que eu estou conversando com a essência, né, de Alan. Então, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Maione, pelo convite. Eu fico lisonjeado demais. É a oportunidade de estar aqui conversando com você. Como você bem pontuou, nos conhecemos há muitos anos atrás, acho que 15 anos atrás, 16 anos atrás. Então, você acompanhou a minha evolução, né, desde o ensino médio até o presente momento. A época que eu atendia por Alan Douglas, né, meu nome é Alan Douglas de Barros, por questões profissionais, eu deixei só Alan Barros mesmo. E Alan, isso é muito bom falar para o pessoal de casa que você há muito tempo mora na cidade de João Pessoa, há mais de 10 anos. 13 anos na cidade de João Pessoa. E a gente estudou juntos no ensino médio, então desde lá praticamente que a gente não se via, né? E aí na cidade a gente se reencontrou. Me fala um pouco dessa tua jornada. Desde criança, né, na cidade de Macaparana, porque, para quem não sabe, você é de lá, até a chegada de estudar lá na cidade de Timbaúba. Então, vamos falar um pouco da tua infância, ali com o teu pai, com a tua mãe. Tu me falou um pouco aqui, o teu pai sempre te incentivou a estudar, e isso faz toda a diferença para o restante da vida, né? Isso, com certeza. Então, a infância de uma família de classe média, meu pai servidor público, era comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco, minha mãe comerciante, né? E meu pai sempre me incentivou a estudar, nos proporcionaram que eu estudasse. Eu tinha o hábito de ler jornal toda manhã com meu pai, no café da manhã, antes de ir para a escola. E fui desenvolvendo. Estudei até a quarta série em Macaparana. Da quinta série em diante, eu fui para Timbaúba, onde concluí o ensino médio. E vim para João Pessoa. Aliás, tem uma parte que o começo da minha faculdade foi na Facete, uma instituição que eu tenho muito respeito e admiração. E depois, sempre galgando melhorias, eu decidi mudar para João Pessoa. Vamos falar da parte de quando eu te conheci, né? Então, eu sempre conheci você como eu falo, a essência continuou, né? Eu encontrei você depois de anos e disse, Alan, você é a mesma pessoa, claro que mais evoluída, mas a mesma essência. E eu quero saber de você naquele tempo do ensino médio. Quem era aquele Alan do ensino médio e, assim, um pouco das mudanças? E você acha que as pessoas que te viam lá tinham uma projeção de onde você chegaria? Como era a visão das pessoas do menino do ensino médio que tinha ali 15, 16, 17 anos? Eu fico feliz por você enxergar que a minha essência continua mesmo, porque nos tempos de hoje é muito fácil a pessoa se corromper os bons hábitos, os bons costumes e se perder ao longo do tempo. Fico feliz com essa afirmação de verdade. E assim, acredito que a grande maioria das pessoas daquela época não vislumbraram a projeção que eu estou hoje, né? Porque eu pretendo sempre evoluir, sempre crescer mais, sempre contribuir. Então, assim, era um menino sonhador, um jovem sonhador, que queria ser delegado de polícia ou promotor de justiça. Cursei direito. Ao longo da faculdade ali, 8º período, decidi não mais fazer concurso, me dedicar à advocacia. Passei na OAB e desde então estou atuando, né, na advocacia, seguindo carreira como advogado. 13 anos na cidade de João Pessoa, né? E na chegada da faculdade, que você estudou na Facete, para quem não conhece, é a Faculdade de Ciências de Timbaúba, né? E você fez essa mudança para a Unip. Lá na Unip, você me contou, né, quando a gente conversou, que chegou a ser monitor. Então, me fala um pouco dessa relação com os professores, da sua dedicação na Unip. Porque você falou assim, olha, eu fiz a faculdade, eu tirei a OAB, mas como foi? Como foram esses anos na faculdade? Então, eu era um aluno normal. Eu estudava, eu acho que durante minha graduação toda, eu acho que eu não tive 3 cadernos
né? E assim, todos os 3 sobraram muitas folhas em branco, porque eu só anotava os tópicos e ia estudar em casa, os livros, né? Então, assim, Deus foi me dando sabedoria, eu naturalmente fui pegando a bagagem até o 4º, 5º período da doutrina, toda aquela teoria geral do processo e filosofia, sociologia. E aí, quando começou do 6º período em diante, eu já tinha uma bagagem muito grande, teórica, e aí eu comecei a ir para a prática, entendeu? Entendi. Então, assim, era um aluno mediano, eu tirava notas boas, também não precisava estudar 8, 9 horas por dia, eu estudava todo dia, religiosamente, 2, 3 horas, todo dia, doutrina, e surgiu a oportunidade de escrever artigo científico, onde eu ganhei uma bolsa de 50% na época da Unip, e ao mesmo tempo eu dava aula de monitoria, tributário 1 e 2, direito tributário 1 e 2. Então vamos lá. Eu quero saber, você acha que aquelas pessoas que viam a Alan no ensino médio, imaginaria que Alan seria o rapaz que estava ali estudando direito, se dedicando, estudando todo dia religiosamente, como você falou, 2, 3 horas, e aí iria para monitoria, gostar de escrever artigos? Ou você acha que as pessoas confundiam um pouco você ser mais engraçado, mas assim, ter o seu próprio jeito de ser com uma pessoa que não estudaria? Você acha que teve um pouco de confusão assim, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Com certeza. Até dentro da própria família tem essa visão assim distorcida, né? Que você é mais extrovertido, brincalhão, isso. Você é brincalhão. Ah, não vai dar em muita coisa, não vai levar nada, entendeu? Mas as pessoas não sabiam assim o cotidiano, esse hábito de ler que eu tinha jornal toda manhã. O que incentivou eu querer ser delegado na época, foi exatamente um caso de jornal que eu vi, vale a pena pontuar. Um caso que aconteceu na cidade de Limoeiro, eu tinha ali 10, 11 anos de idade, e uma menina foi... Vou contar essa história porque faz parte da minha história da decisão. Uma menina, eu lembro até hoje, era Laís Bezerra, o nome da menina, ela tinha sido desaparecida, entendeu? Então, assim, na época eu estava no Decisão, e tinha simulado, né? Porque o Decisão já preparava a gente para ensino médio. E numa dessas questões de atualidade, tinha esse caso da menina. E eu tomei aquilo ali para mim, li, eu já tinha lido a matéria. E quando eu cheguei em casa, eu disse a meu pai, eu disse, eu quero ser delegado do GOI. Porque o GOI, quando entrou no caso, 1 semana, 15 dias, desvendou o caso. Infelizmente, a menina foi encontrada morta, mas encontraram o autor do crime. Sim. E aí eu disse, eu quero ser delegado do GOI. Eu fui, né? Eu lembro que eu falei que meu pai era policial civil, aposentado, ele é aposentado hoje. E eu falei para ele, eu perguntei o que era o GOI, então ele explicou. Eu disse, eu quero ser delegado do GOI. Aí foi assim que eu disse, eu quero fazer direito, entendeu? E para a época também, ler o jornal todo dia, porque não faz tanto tempo assim, né? Faz uns 15 anos só. Do nosso ensino médio, para a época, já era um diferencial muito grande. Você ter uma pessoa que recebia um jornal em casa e também um pai que lesse com o filho, porque a gente sabe que até hoje o Brasil tem muita taxa de analfabetismo, né? Muita, muita mesmo. Então, e ainda essa questão de leitura, interpretação de texto, porque uma coisa é você aprender a ler, outra coisa já é interpretar o texto, né? Quantas pessoas dizem assim, eu leio, mas não entendo, leio, mas não entendo. Isso é uma coisa ainda que é uma questão ainda do Brasil, uma luta ainda grande. E aí você, desde pequeno, já tinha isso com teu pai. Então, tu acha que essa cultura que teu pai colocou em casa, que era dele, e levou para você, vai também se perpetuar para outras gerações, porque a gente tem aí Maria Eduarda, né? Que é a sua filha de 1 ano. Então, você acredita que vai pegar essa cultura e levar junto para ela também? Com certeza. Se ela tiver o interesse em se dedicar a estudar, com certeza. Ela ainda tem 1 ano e 1 mês, mas ela aparentemente ela é muito proativa, né? Ela gosta de estar fazendo as coisas e tal. Então, se depender de mim, com certeza. É como a gente diz, os meninos hoje em dia parece que são mais evoluídos, né? Do que a gente. Me fala um pouco da tua trajetória. Aqui João Pessoa se formou. Como foi essa... Porque para advogado, eu sei que é primordial a OAB. E também é desafiadora, né? A gente sabe que a taxa de porcentagem de pessoas que são aprovadas é bem pequena. Me fala um pouco da sua OAB, quantas OAB você precisou fazer. Que eu sei que isso também não faz diferença. O importante é ter a OAB no final. Mas me fala se foi desafiador para você. Como é que foi essa parte de sair da faculdade, OAB e abrir o primeiro escritório? Perfeito. Na primeira vez que eu fiz OAB, na primeira fase, eu não estudei especificamente para a OAB. Eu passei
estava ali no processo de formatura e tal, e uma amiga minha, de Campina Grande, disse, ei, saiu o resultado da OAB, vê, ela tinha passado, né? Ela disse, vê isso da primeira fase, vê se tu passou. Aí eu disse, homem, disse que eu nem estava estudando e tal. Ela disse, mas às vezes passa. Aí eu Não vi, tinha expectativa. não tinha, porque eu não estava estudando específico. Aí lembra que eu falei da bagagem lá de trás, né? Sim. Aí passei na primeira fase, aí tinha em torno de 18, 15 dias, quando eu soube do resultado, para procurar cursinho, estudar, procurar o material para a segunda fase, o vadimeco. E aí eu me preparei de uma forma intensa nesse tempo. E nesse intervalo de tempo, eu fiz a pescagem. Eu não passei porque eu fiz a peça, mas eu não vinha treinando os simulados, então eu passei 4 horas respondendo a peça. Eu fiz em Direito Constitucional. E sobrou 1 hora para responder 4 questões abertas. Então, quando chegou na última questão, eu sabia da resposta, que era falando sobre infidelidade partidária, emenda constitucional 91, mas eu não tive tempo de formular a resposta. Então, quando eu escrevi ali 1, 2 linhas, o sinal tocou e o fiscal pediu a prova, né? Uhum. Não podia prolongar. E aí faltou ponto para que eu passasse. Entendi. Aí fiz a segunda fase, foi um pouco mais dolorosa, porque nesse meio tempo eu perdi uma grande amiga que me abriu as portas da casa dela, aqui em João Pessoa, que era Joyce Santos, que fez parte do ensino médio com a gente também. Uma pessoa que eu tenho uma gratidão com a família dela, com o irmão dela, com o Jonas, com o Nelson, que estudou com a gente. Nelson, uma pessoa muito que é querida. advogado também, então tenho uma gratidão muito grande. E foi assim um pouco conturbada essa questão, a morte muito precoce dela. Mas fiz a repescagem em Direito Constitucional, né? Já tinha aquela bagagem e passei. Deu certo. Me fala sobre isso. O Joyce era uma pessoa muito querida, né? Por onde passava, aqueles olhos que brilhavam, aquele sorriso largo. Então a gente guarda ela no coração com muita, né? Fica a saudade, a alegria, né? Me falar sobre essa questão da fé. A questão da fé, assim, durante a sua trajetória. Porque a gente sabe que, independente da classe social, a faculdade, a mudança de cidade, da cidade que você nasceu, para sair de morar com seus pais, para morar com outras pessoas, fazer o curso que você queria. Onde ficou a fé no Alan, que estava durante a faculdade, e hoje, como é que você usa a fé como base para o seu negócio? Não, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que em tudo, e falo isso do fundo do meu coração, eu vejo a mão de Deus. Talvez não pareça, porque eu acho que as pessoas têm um conceito errado, assim, de não buscar a Deus ou se conformar poucas coisas, mas você, tomando banho, tomando café da manhã, você pode falar com Deus, e se Ele quiser, Ele pode falar com você, pode lhe dar direcionamento, entendeu? Você obter respostas. Então, eu vejo a mão de Deus em tudo. Desde o primeiro momento que eu saí da Facet, porque eu queria, né, ampliar a visão e queria buscar melhorias, que eu ia ter que voltar um período. Eu tinha passado lá, regulamento em todas as cadeiras, mas por questão de choque de cadeira, meu pai disse, você não vai ficar aí no Unip, que você vai perder um período. Eu disse, mas eu vou continuar, eu vou terminar com 22 anos do mesmo jeito, é só 6 meses. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Não, mas você não vai ficar. Então eu sei que foi uma luta danada. Eu estava com o dinheiro da matrícula no bolso que minha mãe tinha dado. Aí eu liguei para meu padrinho, que trabalhava com ele na equipe dele da polícia. Meu padrinho falou com uma delegada que trabalhava com eles também. É até de Timbaúba, eu não tenho tanto contato, mas também tenho uma gratidão. Eu tenho gratidão por todas as pessoas que passam no meu caminho. Josimar, meu padrinho, né? E Maria de Lourdes era a delegada, que era a chefe da equipe que meu pai trabalhava. E eu sei que conversando entre eles ali, meu pai simplesmente mudou de ideia, ligou para mim e disse para eu fazer a matrícula. Só que veja o passo de fé. Quando ele ligou para mim para fazer a matrícula, eu já tinha me matriculado. Tinha feito. E eu disse, eu já tô aqui com o dinheiro. Minha mãe disse, vá, toma o dinheiro, vá. Eu disse, tá feito. Se ele disser que não, vai perder o dinheiro. Mas eu já tinha feito. Eu já fiz. Aí você não tem jeito, eu disse, já fiz e já começa a estudar amanhã. Aí resolvi a documentação de transferência, foi assim. E aí, sobre gratidão, né, que você falou de Joyce, você me falou também que teve sempre professores
que se tornaram seus colegas, seus amigos e também te apoiaram nessa jornada, né? Tem algum, você até citou alguns para mim, que são pessoas assim que você guarda no seu coração e você sempre falou, Maione, a gratidão e a fé são coisas que andam comigo lado a lado. Então, assim, para onde eu for, eu nem vou deixar de ser grato por quem passou, né? E também não vou deixar de ter a fé para seguir meus próximos passos. Sim. E aqui em João Pessoa, né, tem algum professor que marcou, que você até hoje, quando encontra, é o seu amigo, que você gostaria de citar aí na sua jornada? Vários, só que em especial o Rômulo Paletó. Ele ensinou na Facete também. Tem vários. Eu podia passar o resto da manhã aqui falando, mas o Rômulo Paletó que se tornou um amigo irmão. Irmão mesmo. Sempre tem alguns que Referência. marcam bastante, né? Sim. E na chegada para... A gente sabe que se formou na faculdade, conseguiu a OAB, então veio o desafio de abrir o primeiro escritório. Você também teve apoio para abrir o primeiro escritório, teve medo? Me fala um pouco, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sabe que não é como um concurso público, que era a sua primeira opção, também era uma coisa que você via dentro de casa, né? Seu pai, funcionário público. Então, o empreendedorismo, ele usa muita fé, né? Não é aquela coisa segura que tem todo fim de mês, como é no funcionalismo público, mas também te dá a possibilidade de crescer bastante. Então, quem é um sonhador, como você já citou, né? Quem é um sonhador, que também é trabalhador e tem seus objetivos, quer crescer. Então, me fala do teu início, do teu escritório, para que projeção está hoje, onde está o escritório? Falo assim, eu só vou pontuar a questão da gratidão antes de passar para o desafio do escritório, que eu entendo que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Sempre tem pessoas. Tem pessoas que vêm fazer o mal e nos ensina muita coisa. E tem uma parcela de gratidão também. Tem pessoas que vêm realmente para ajudar e fazer o bem. Então você tem que ser grato a isso também. Tudo faz parte do processo, né? E a questão do desafio, realmente foi um desafio, mas meus pais sempre ali apoiando. Investiu. A primeira sala aqui onde eu atendi foi lá no Lagoa Center, né? Tem um amigo da faculdade também, Daniel Vaz, que o escritório era de um professor de previdenciário, Zé Antônio, é muito conhecido aqui na Paraíba. E Daniel tinha formado 6 meses. Inclusive, tomei um café com ele, acho que hoje é sexta, quarta-feira. E o professor Zé Antônio é bem conhecido aqui. E ele disse, Alan, até você ter seu espaço, você pode ficar aqui, né? Daniel intermediou, me convidou, ele aprovou. Então, até você ter seu espaço, você pode ficar aqui. Aí, pouco tempo depois, eu me envolvi na política da OAB, na comissão da Jovem Advocacia, e conheci o pessoal. E aí a gente foi e eu já entrei no escritório pronto, mas tinha uma sala, né? Então, o investimento inicial todo foi meu pai e minha mãe que fez. Sim. Então, sempre... Sempre Dona Marilene e seu Luiz Mário. Aí ele sempre me apoiando. E aí chegou um momento que meu pai disse assim, se você realmente quiser concurso, eu consigo lhe sustentar dentro desses padrões aqui até você passar. Ele sabia que eu passaria, não é uma questão de pouco tempo. Mas tem toda aquela preparação. Sim. Aí eu disse, não, eu quero seguir por minhas próprias pernas. Me fala um pouco do teu escritório hoje, para o pessoal também saber onde está teu escritório, qual é no que mais você se dedica, qual a área. Então, aí quando eu estava com 1 ano e pouco de formado, de OAB, eu antes fazia previdenciário, fazia questão de seguro de DPVAT, né? Sim. Conheci meu padrinho que quando ele se aposentou, que eu falei lá, Josimar, quando ele se aposentou, ele resolveu advogar. E aí a gente fazia DPVAT, previdenciário, e com 1 ano e pouco depois eu ingressei num partido aqui, fui advogado do partido, do PSL, para ser mais exato, em 2018, que era o partido que o então ex-presidente Jair Bolsonaro tinha se candidatado a presidente pela primeira vez. Era um partido muito pequeno e, diante do ocorrido daquela eleição, acho que ficou o segundo ou maior partido do Brasil. Então eu permaneci no partido, sendo advogado nas eleições, né, de 2018 até 2022, quando fundiu com outro partido e tal. E aí eu segui na área eleitoral e na área empresarial também, né? Na área sobre direito empresarial e tributário. E hoje eu estou mais focado na parte empresarial. Hoje o escritório eu transferi de João Pessoa, né? Teve a pandemia, eu fiquei um bom tempo em home office,
também nesse meio tempo. E hoje eu transferi o escritório para São Paulo. Hoje eu passo mais tempo em São Paulo do que em João Pessoa. O que já é para você também, já era uma das partes de planejamento do seu crescimento pessoal e profissional? Sim. Então, eu já ia várias vezes por ano a São Paulo. Então, quando foi ali no final de 2023, eu disse, eu vou dar um passo maior. Assim, em resposta de oração, eu senti o direcionamento. Isso dá uma longa história, vai dar um testemunho um dia que eu pretendo contar, porque acredito que vai falar com algumas pessoas, né? Para honrar e glorificar a Deus. Por mais que não pareça meu jeito de ser muito fechado assim, mas eu acredito muito e confio em Deus. Assim, eu oro muito. E, então... Você diz fechado de não estar expressando a sua fé publicamente. É isso que... Mas, publicamente, assim, de ser um pouco mais reservado mesmo. As pessoas, às vezes... Antes eu era bem mais aberto, mais extrovertido, como você bem sabe. Hoje em dia eu sou mais reservado, mais centrado, mais, né, maturidade, os objetivos também, a convivência. E sim, aí no final de 2023 eu disse, vou montar um escritório em São Paulo, porque questão da demanda e, enfim... E quando você ia para São Paulo, você ia a trabalho já? Quando você diz, Maione, eu ia e voltava eu já algumas vezes? Uma semana, trabalho e cursos, né, de especialização. Sim. Eu passava 8, 10 dias, aí voltava, passava 2, 3, às vezes 4 meses aqui e ia lá de novo. Resolver as coisas que tinha que resolver. E aí, final de 2023, eu disse, em 2024 eu coloco. Só que em dezembro de 2023 eu descobri que ia ser pai. Certo. E mesmo não sendo casado, eu decidi. Eu disse, eu só vou, eu vou suspender, deixar em stand-by, até minha filha fazer 1 ano. E quando ela fizer 1 ano, eu mudo para lá, foco e vou seguir aquilo que Deus está desenhando no meu coração faz um bom tempo. Aí fui conversar com meu pai, com minha mãe, porque eu sou muito apegado aos dois. E não foi uma tarefa fácil. Quando eu venho para João Pessoa aqui e volto, eu não fico querendo, assim... Naturalmente, né? Grandes sonhos exigem grandes desafios, grandes renúncias. Aí eu fico assim meio pra voltar, caramba, deixar minha filha, deixar meus pais. Mas tem que voltar, né? Eu tenho coisas pra resolver lá. Então, tem que voltar, tem que seguir o baile. E esse testemunho que você falou, um dia vai dar um testemunho. Conta um pouco pra gente. A gente tem tempo. Tem? Tá. Tem. Então, só pra você sentir um pouquinho, assim, do que do que eu sou grato a Deus... E assim, feliz é uma correria de perder a primeira infância da minha filha, de estar um pouco ausente dos meus pais, mas feliz por Deus me proporcionar a possibilidade de ir voltar com bem maior frequência, né? Sim. 3 semanas lá, 1 aqui. Fruto de oração também. E assim, sou grato a Deus, vou dar um exemplo claro das vezes que Deus falou comigo, e o testemunho é extenso, Quando eu estava na repescagem da 2ª fase de Direito Constitucional, eu estava naquela incerteza, né? Se eu reprovar, me perdoem se as lágrimas escorrerem, eu vou fazer a primeira fase de novo, vou com a cobrança e tal. E eu estava tomando banho, não esqueço nunca. Quando eu me sequei, eu senti uma voz. Eu sempre digo que a criatura escuta a voz do Criador, né? E eu escutei a voz de Deus. A peça da prova é um mandado de segurança. Eu fui tranquilo. Desse jeito, eu lembro assim, eu botando a toalha no rosto. A peça da prova da 2ª fase é um mandado de segurança. E foi. E quando eu saí com o gabarito preliminar dos cozinhos, que era um mandado de segurança, eu disse, já era. Passei. A prova é minha. Porque Deus não erra nem falha, né? Então isso poucas pessoas sabem. Eu estou abrindo agora. Meus pais sabem e acho que mais uns 2, 3 amigos. Eu nunca disse isso publicamente. Obrigada pela confiança, Alan. Assim, o meu objetivo aqui, assim, já outras pessoas se emocionaram, né? Porque, assim, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de uma coisa que vai além da gente. Então, quando eu convido pessoas, e, assim, até muitas pessoas falam, ela só quer que se for crente, ela só... Claro que tudo que a gente começa sempre tem críticas, né? Mas, assim, é porque... Quando a gente tem fé e crê em Deus, a gente entende que nada na vida da gente a gente pode fazer sem Deus. Claro. Para onde a gente vai, se Ele estiver com a gente, como aconteceu com você, Ele estava com você, né? Então, Ele
leva para onde quiser, ele faz o que quiser. Então, ele quis te dizer, né? E ele acho que ele sabia que você conseguiria, mas acho que ele quis levar paz ao teu coração. Com certeza. Né? Acho que o objetivo foi esse. Então, assim, glória a Deus por isso. Né? Então, assim, eu tenho certeza que isso é uma das coisas, né, que se tem de experiência com Deus ao longo da vida, né? E que, assim, você com certeza foi um abençoado de sentir essa presença. Então, para onde você for, você for, e você até falou, né, que a gente conversou antes, Maione, se eu for, se for sem Deus, eu não vou. Eu né? sei de onde ele me tirou e sei de onde ele está me levando, né? Eu tenho total consciência disso. E fala um pouco desses planos de São Paulo. Você disse que teve que esperar um pouco, que também não é fácil. Porque quando a gente é jovem, quando a gente quer ir, que toma uma decisão de ir, a gente quer ir logo. Né? Então, chegar para seu pai, para sua mãe, dizer, olha, eu não vou agora, eu vou depois, ter essa conversa que você disse que não foi fácil. E esperar, né? Passar esse tempo com Maria Eduarda, também dar saudade, né? Porque quando nasce um filho, nasce um amor de pai e de mãe que a gente jamais imaginou ter. Né? Então, o amor que você tem por ela é diferente do amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe. É um amor que nasceu que você jamais imaginaria ter, não é? E aí, lá em São Paulo, quais são as áreas que você trabalha? Quem estiver ouvindo a gente de São Paulo, como pode te procurar também? Então, a parte, primeiro, antes de chegar aí, a parte do desafio. Eu ia, no começo, estava bem entusiasmado, depois que Maria estava para vir e nasceu, eu não fiquei tanto, porque eu sabia que ia ter que me distanciar, né? Perdi a primeira infância dela. Mas também Deus falou muito, ele disse, ó, tem portas que eu só vou destravar quando você for, porque eu tenho planos para você e você tem que sair. E várias vezes eu via mensagem e tal, e minha mãe falava, o pessoal na igreja falava, ó, Deus mandou de tal passagem para você e tal. E assim, eu sempre falo que quando Deus fala, testifica. Ele, assim, você conhece quando uma pessoa está falando uma coisa que não faz sentido com você. Então, se Deus fala e você entende que é para você, você vai saber, ele vai testificar no seu coração que Deus não é um Deus de mentira. E não estou dizendo aqui, também as pessoas podem dizer, ele agora está na igreja. Eu também passei um bom tempo afastado da igreja. Voltei quando meu pai se converteu, que ele disse que nunca seria crente, minha mãe já era. Aí quando ele se converteu e batizou, eu voltei. E... Isso te tocou? Tocou. Assim, ele agora está querendo ser santo. Não, não é isso. O que eu quero passar é o seguinte. Todo mundo que busca Deus, e isso é bíblico, vai encontrar. Mas só que às vezes a gente tem crenças que nos limitam e nos impedem de ter uma experiência profunda com Deus. Porque Deus não está disponível só para mim, nem para você, nem para um pastor, nem para um padre. Não, ele está disponível para todo mundo. Não é necessariamente você ter que estar na igreja todo domingo. É importante demais. Mas não é necessariamente você estar na igreja todo domingo, toda terça, toda quarta, que vai fazer de você uma pessoa espiritual, não, que vai falar com Deus, não. E não é isso que eu quero passar. Mudou, agora é santo. Não, é que se você quiser, você vai buscar também, entendeu? E também fala que o cair é do homem, né? E o levantar é de Deus. E até na Bíblia fala de homens de Deus que têm os seus momentos de cair e voltaram, né? A presença, Davi, né? É a presença de Deus. O próprio Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, pecou, saiu da presença e voltou, né? Então, fala um pouco. E então, eu não sabia que Dona Marilene sempre foi evangélica. Não, ela se converteu depois de mim. Também. Foi, depois de São mim. pessoas de fé e eles... Minha mãe sempre foi muito católica, mas depois que eu me converti, ela resolveu se converter também. Aí meu pai, depois de um bom tempo, se converteu também. Me fala um pouco sobre essa jornada de São Paulo. Sim, voltando para São Paulo, bem pontuado, vamos lá. Aí Deus começou a cobrar, eu fiquei naquela de não querer mais ir, mas tinha que ir, até que fomos a São Paulo em abril. E eu disse à minha mãe, disse a meu pai, anota, eu disse, segundo semestre, está se aproximando e eu vou mudar para cá. Mas como assim? Fica mais distante para eles, né, o pensamento, né? Eu disse, não tenho o que fazer. Aí eu contei, né? Só Deus está pedindo para ir. O que vai ser, eu não sei. Eu tenho os meus projetos. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Estou confiando totalmente em Deus. E, sendo bem sincero, eu tentei. Eu não vou
me arrepender de ter tentado nunca. Me fala, eu quero que tu me fale sem medo do teu objetivo lá em São Paulo. Porque você já é muito estudioso, então você tem... você também já é conhecido, então você tem tem uma vontade assim, de se tornar mais conhecido. Me fala um pouco sobre isso. Então, em São Paulo, a gente atua em todas as áreas, porque eu continuo com eleitoral e empresarial. A gente tem um polo em Brasília, mas esse polo é estratégico só com questões de cunho eleitoral, quando tem, para atender, para ir resolver problema de algum político pontual. Sim. O operacional está em São Paulo, isso em Brasília. O certo. Operacional está em São Paulo. Continuo no eleitoral e no empresarial, que tem alguns clientes. E lá o escritório tem uma equipe que trabalha e tem os advogados parceiros, que eu chamo. Às vezes o cliente não entende. Ah, doutor, porque assim, é muito personificado no que o advogado faz, né? Hoje em dia. Ah, doutor, mas o senhor faz o quê? Igual, é como um hospital. O hospital tem o dono do hospital, que geralmente é um médico especialista em uma área, ele vai cuidar daquela área. Mas tem toda uma equipe por trás, que atende outras áreas. Então, o que acontece? Tem a equipe, se precisar de um divórcio, tem a advogada parceira que faz. Se precisar de uma área específica, direito médico, tem advogado parceiro que faz. Mas o comum tem a equipe do próprio escritório que faz, entendeu? Entendi. Então, a gente faz tudo, mas não é tudo personificado em mim. Até porque quando você faz tudo, você não faz com a qualidade devida. Sim, quando fica no operacional o tempo inteiro, né? Eu continuo na minha área. Certo. Mas é o que as pessoas têm que entender. O escritório é uma empresa. Certo. Eu tenho liberdade geográfica de trabalhar daqui, de lá de São Paulo, de onde eu tiver, com computador, com internet. Ok, mas tem toda a equipe por trás, entendeu? Entendi. Alan, me fala um pouco de daqui a 10 anos. A gente está gravando esse podcast em 2025. Daqui a 10 anos, quando você assistir esse podcast de novo, como você quer estar? O meu objetivo a médio e longo prazo é me tornar referência, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Isso é um fato. Aí eu digo que se eu vou conseguir, é outro problema. Mas estou tentando, estou construindo o alicerce. E eu vou pedir uma coisa muito importante para você, que é saber, para você me dizer uma coisa. Se Dona Marilene e seu Luiz Mário, deixa para eles assim uma mensagem. Deixa uma mensagem para Dona Marilene, seu Luiz Mário, e uma para Maria Eduarda separada. Assim, se fosse para falar com eles agora. Agora você pegou então. Para eles, eu vou dizer o que eu digo todos os dias e disse quando eu saí daqui. Que podem confiar que eu sou um homem íntegro, e meus pais sabem que eu sou íntegro, tenho retidão naquilo que eu faço e muito temor a Deus, e que eu amo eles. Eu digo todo santo dia que eu amo eles. E isso é tão... Porque hoje em dia você dizer assim, parar todo dia para falar com o pai e com a mãe no meio da correria que se chama, né? Dia a dia... Ficou pesado agora, viu? Foi. Essa é uma pergunta que eu sempre faço no final. Lembra que eu disse? Tem 2 perguntas que eu não vou lhe dizer, né? Porque, assim, além da gente ter gratidão, isso que você falou durante toda a nossa conversa, meu pai e minha mãe sempre estiveram comigo. Então, assim, independente de qualquer coisa, Maione, meu pai e minha mãe sempre estiveram comigo. Deus sempre esteve comigo, mas meu pai e minha mãe sempre conversei com ele. Então, o pai sabe o filho que tem, né? Quando ele disse assim, pode fazer sua matrícula, acho que ele já imaginava que já tinha feito. Eu vou dizer, mas esse menino do jeito que ele já deve ter feito, né? E Dona Marilene aí sempre junto, né? Essa mulher de fé. E aí, daqui a alguns anos, Maria Eduarda, ela vai entender, né? Vai ver o pai dela, vai entender essa mensagem do pai dela. Então, deixa uma mensagem para ela ver daqui a alguns anos, né? Porque ela vai saber que o papai foi, o papai voltou, o papai passou esse ano todinho, né? Aqui junto, para estar junto com ela. E que é como eu falei, o amor de pai, de mãe, é um amor que nasce quando o filho nasce, né? Porque a gente nunca imaginou sentir daquele jeito, amar tanto um ser humano dessa forma, né? Eu vou dizer para ela que, assim, primeiro eu fui para, de fato, obedecer mesmo o chamado de Deus, porque
viver em desobediência também não dá. Não dá, não faz sentido. E, em segundo lugar, por ela. Ela, assim, perdendo a primeira infância, é muito limitado uma semana, mas é o risco que se assume, né? Por querer desbravar. E ela vai me agradecer um dia. Tenho Com certeza. certeza. Alan, deixa eu te dizer o quanto eu fico lisonjeada em te receber. Para mim, você é um amigo, é como eu te disse, nas vezes que a gente se encontrou poucas vezes. Para mim, eu vi o meu amigo. Eu até brinquei que aqui eu posso dizer, né, que é Maione Convida. Alan, parece o mesmo, mas só que mais calmo, né? Bem mais calmo. Então, assim, para mim é uma alegria te receber. Eu desejo do fundo do meu coração que você chegue onde você quer, sim. Sabe, porque você tem essa honestidade que você falou que Dona Marilene e seu Luz Mário, sabe? Você tem essa honestidade, essa retidão. Muito bom saber que você disse, né, Maione, eu não sou perfeito. Então, assim, a sua essência, né, de menino bom que a gente conhece há bastante tempo, ela segue com você. Então, assim, eu desejo do fundo do meu coração que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente se encontre de novo para você dizer, Maione, eu consegui. Eu consegui, e eu vou dizer, né, eu já vi. Né? Eu já vi, porque se você quer se tornar uma referência, você vai se tornar uma referência e todo mundo vai saber. Então, meu muito obrigada, de coração. Saiba que aqui, como o próprio nome já diz, né, Maione Convida, realmente são pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu chamo aqui para falar justamente sobre empreendedorismo e fé. Então, meu muito obrigada. E eu desejo de coração que você conquiste os seus sonhos, continue aí firme, junto com toda a sua família e que seus passos sejam todos levados por Deus. Amém, obrigado. E muito obrigado mesmo. Eu nunca pensei na minha vida em me emocionar tanto num podcast ou em qualquer outra coisa que eu fosse falar como hoje. Mas, por confiar em você, realmente me abri. Me abri a essência. Eu não sou essa pessoa aberta. Permito pouquíssimo. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm acesso, contato, para evitar frustrações, um monte de situações. Para me preservar e preservar as outras pessoas também. Mas hoje eu realmente me abri. E assim, eu sou realmente o que eu falei aqui. As pessoas podem ter a ideia que elas quiserem de mim. Já viu, rapaz, eu pensava que tu era tão prepotente, tão arrogante. Pode ter a ideia que quiser. O Alan de verdade é esse. E não esperava me emocionar tanto, mas foi de verdade. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que todo mundo tenha um dia um encontro verdadeiro com Deus, independente de religião. Porque Deus não está ligado a nenhum tipo de religião. Hoje em dia eu prezo muito para me envolver com pessoas que têm o mesmo princípio que eu, sobretudo nos negócios. Não é porque tem que ser crente, não, porque também, ou católico, ou o que for, não. É a essência da pessoa, são os princípios. Porque o mundo está muito, muito doido. Então, assim, do fundo do meu coração, eu expus isso. É só um trechinho, a questão lá da prova que Deus falou comigo, a peça. É só para demonstrar que todo mundo pode ter esse encontro. Do fundo do meu coração, eu desejo que todo mundo tenha um encontro desse com Deus. Porque quando você tem, você nunca mais é a mesma pessoa, você é transformado. Não tem outro caminho, não. Alan, eu agradeço demais a confiança. Eu imaginei que, como você falou, a gente já foi para outros podcasts falar sobre algumas coisas relacionadas ao mercado, né? Mas esse aqui é sobre você, Isso. seu empreendedorismo e sua fé. Muito obrigada. Pode falar. Só eu gostaria de pontuar o seguinte, que você pode, da vez, acreditar em qualquer coisa. Quem está ouvindo em casa, mas só digo uma coisa, só Jesus salva. Ponto. Só Jesus salva. Você pode... A maioria das coisas que vem para enganar a gente é sofisma. Só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu gostaria de encerrar minha fala com essa frase. Só Jesus salva. Amém. Então vamos encerrar o podcast com essa frase de Alan. E eu agradecer a você pela sua audiência. Te dizer que quem será o próximo convidado do Maione Convida. Muito obrigada por estar até aqui. Um abraço.